terça-feira agora, nas terças-feiras, o clima para nós, seja tudo para nós. É mais de doutrina, na relação doutrina, um pouco mais administrativa, não vai trabalhar mais com administrativo, muitas pessoas não entendem. Eu vou começar nas terças-feiras. Eu vou começar Amado, querido Senhor Jesus, quero te louvar, te exaltar, te agradecer por mais esta manhã, este momento, Senhor, por aqui estamos, cada aluno, Pai, que chegou nesta manhã, pedimos a tua boa mão, Senhor, sobre aqueles também que vão ministrar nesta manhã, ensina o Senhor da escola, Pai, use em tuas mãos com sabedoria e com entendimento, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Então, irmãos, nessa manhã, dia 7 de maio, vamos iniciar a lição de número 6, do nosso segundo trimestre de 2023. A lição de hoje, então, que tem como título Pais zelosos e filhos rebeldes. O textual de hoje se encontra em Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. A verdade prática nos diz que o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles.
Nossa leitura bíblica em classe, então, de hoje se encontra em Juízes, capítulo 13, do 1 ao 7. Depois a gente vai para o 24 e depois Juízes 14, do 1 ao 3. Eu inicio e a gente vai se revezando na leitura. Juízes 13, 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de bebas vinho sobre bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu considerarás e terás um filho, sobre cuja a cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazareno de Deus, desde o ventre, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus é terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-lhe: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Depois teve essa mulher um filho, chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes 14. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus. E subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-me por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre os teus irmãos, nem em todo o seu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Amém, irmãos? Podemos tomar assento. Vamos louvar então o hino sugerido de hoje na nossa lição, 225 da harpa. Amém? Glória a Deus. Depois o irmão Francisco fazendo a introdução da nossa lição. Depois então a direção da aula do nosso pastor presidente. Marcha triunfal, se valente, vai no alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, não deixes tua cruz, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, sempre no amor, com o nome do amor, cheio do Consolador. Valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. Da cruz, sempre no amor, com o dom e do valor, cheio do Consolador, ser valente, altruísmo com poder, ser valente, branco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta desonra, serás o vencedor, ser valente.
com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. A nossa aula de hoje, eu creio que é um dos pontos mais importantes referente à família, né? Porque nós temos a obrigação de ensinar nossos filhos, de conduzir pelos caminhos corretos até quando nos cabe, né? Pela idade deles. Mas sabemos que o livre-arbítrio é muito complicado, vamos dizer dessa forma, né? É onde há escolhas de cada um de nós, escolhemos os caminhos que devemos andar, o que queremos fazer. E essas escolhas nos levam à destruição, muitas vezes. E os nossos filhos, principalmente adolescentes, não é diferente. Nós vemos que a lição, ela se refere à sanção, né? E por incrível que pareça, eu estou estudando o livro de Juízes e ontem foi este capítulo 13 que eu estava lendo. Então nós podemos ver que ele já foi ali, foi entregue àquele casal que dentro do povo de Deus naquela época, que estava vivendo ali sendo, vamos dizer, escravizado pelos filisteus, porque desde o início, nós somos assim, eram sempre entregues na mão dos inimigos para ser, vamos dizer, maltratados, e Deus levantava alguém para tirar ele daquele jugo, e quando aquela pessoa morria, eles voltavam de novo no mesmo cativeiro. Então nós vemos que aquele estava no cativeiro de 40 anos, e Deus levanta a sanção para livrar eles daquele cativeiro. E os seus pais ensinaram, assim como o anjo de Deus passou para seus pais, eles ensinaram a eles como criar, como educar a Sansão. E nós podemos ver que, mesmo assim, Sansão escolheu atalhos, o contrário dos ensinamentos dos seus pais. E hoje a gente podemos ver que nossos filhos não é diferente. Nós olhamos que Efésios, ele diz que o filho tem que obedecer pai e mãe porque é o correto, e os seus dias serão acrescentados aqui na terra. No versículo 4 do mesmo capítulo, nós podemos ver que também Deus diz que nós, pais, não podemos provocar nossos filhos também. Muitas vezes os filhos são rebeldes por culpa dos pais também. Mas nós vamos lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, fala do filho pródigo. O início da história não diz que o seu pai o amava ou cuidava, né? Com muito amor. Mas quando nós chegamos no fim da história, nós vemos como ele recebeu o seu filho, e nós sabemos que ele criou debaixo de muito carinho, com muito amor, e mesmo assim o filho escolheu sair ali do poder do seu pai, levando a sua herança lá, ele gasta de qualquer forma, chega uma situação crítica de passar fome e volta, seu pai recebe. Então nós podemos ver que nossos filhos, ainda que nós ensinamos da forma correta, com todo amor, com todo carinho, eles vão se deixar levar por mau conselho. Eu digo que nós adultos, é difícil a gente se afastar dos caminhos de Deus por causa de conselho de outras pessoas. O nosso entendimento é totalmente diferente. Mas a criança, o adolescente principalmente, eu acredito que sim. Os filhos, às vezes, por mais que nós ensinamos, conduzimos os caminhos corretos, eles tendem a querer trilhar por caminhos diferentes do que nós ensinamos. Mas cabe a nós continuar com a mesma lição, com o mesmo ensinamento. Estar ensinando nossos filhos os caminhos que ele deve trilhar. O provérbio diz, 22:6, que nós temos que ensinar o nosso filho o caminho que deve andar, para que mesmo depois de velho não venha se desviar. Então nós sabemos que não é fácil. Esta lição, para mim, é uma das mais importantes deste trimestre. Porque por mais que nós sejamos zelosos com nossos filhos,
sempre vai acontecer algo que não agrada o nosso coração. E por muitas vezes, eu, por ser pastor, pastor Clair, pastor Almir, nós somos cobrados mais ainda sobre essa questão. Porque o povo olha para os nossos filhos e vão dizer assim, mas para ser filho de pastor tinha que ser diferente dos outros. E não é desta forma. O mesmo céu que nós vamos é o mesmo que o restante vai. Então nossos filhos estão sendo ensinados dentro da mesma palavra. Ainda que um filho nosso passe um tempo por caminhos que não está agradando o coração de Deus, nós não vamos desistir. E mesmo assim, quem está lá fora, que não conhece a nossa história, também não pode julgar. Então, esta lição ela é muito importante para nós que somos pais. Para quem ainda os filhos estão crianças, já vê certa dificuldade, porque hoje é totalmente diferente do meu tempo. Eu fui uma criança, um adolescente, que eu não andei dando trabalho para meus pais. Eu fazia coisa errada quando era jovem, eu fazia. Mas se eu fizesse algo errado, minha mãe chegasse para mim e dissesse assim, olha, teu pai não gostou do que você fez, eu não fazia mais. Meu pai, até hoje, meu pai é vivo ainda. De 17 agora, ele faz 73 anos. Meu pai nunca disse assim, senta aqui, Francisco, vamos conversar. Ele falava com a minha mãe o que ele não gostava, e ela me falava. E eu já não fazia mais. Meu pai nunca me bateu, nunca precisou de me bater. Mas hoje eu sou obrigado a bater no meu. É diferente. A criação é diferente, não porque nós estamos fazendo diferente dos nossos pais, mas porque o mundo está diferente. Hoje é como, às vezes eu já vi ele falando, o primeiro pecado é o nada a ver. E nossos filhos aprendem dessa forma. Comete alguma coisa errada e alguém diz, não, mas não tem nada a ver. Porque hoje o mundo mudou, Deus não mudou, mas o mundo mudou. E a criação dos nossos filhos também muda por causa disso. Então é totalmente diferente. Nós, os mais velhos aqui, fomos criados de forma diferente. Não precisou ser espancado, viver debaixo de pancada para aprender alguma coisa. Nós aprendíamos se espelhando nos nossos pais. Mas hoje é diferente. Por mais que nós façamos o mais possível e impossível, correto diante dos nossos filhos, mas eles sempre vão dar ouvido a alguém lá fora que está conduzindo para o lado errado. Eu falo isso porque eu tenho um adolescente dentro de casa de 13 anos. Para mim ele não dá muito trabalho, mas para a mãe ele já dá. Para a mãe ele já dá. Ele responde, mas comigo é diferente. Mas eu sempre tenho falado, há umas 2 semanas atrás eu sentei com ele, não, aliás, foi na segunda lição deste trimestre. Deus falou muito comigo, porque desde ele começou a louvar na igreja com 4 anos de idade, ele começou a ler palavra dentro da Bíblia com 4 anos de idade. E Deus sempre veio com promessas sobre a vida dele, de louvar o Senhor, de ser reconhecido. E até hoje não aconteceu, e às vezes eu ficava pensando, mas por que não aconteceu? E no dia da segunda lição aqui, na hora dos comentários, Deus falou muito comigo. Deus me mostrou que tem muito jovem que foi cumprido a promessa na vida deles cedo e hoje estão afastados da presença de Deus, muitos se revelando homossexual. Então, tudo tem um porquê. Então, eu creio que se não foi cumprida a promessa ainda na vida do meu filho, é porque não chegou o momento. Então, meu filho tem promessa. Mas, eu cheguei, depois dessa aula, eu cheguei em casa, sentei com ele, e eu tive falando para ele algumas coisas, principalmente dentro das cartas de Paulo. Porque ainda que você tenha um problema, uma situação que quer te levar ao contrário, mas você não pode desistir de Deus. Você não pode. Ainda que tenha algo negativo na sua vida, você não pode desistir dos caminhos de Deus. É isso que nós temos que estar ensinando para os nossos filhos. Porque, infelizmente, não é do jeito que nós queremos. Existe um livre-arbítrio. E ele já entende do livre-arbítrio. Eu posso escolher o que eu quero, não posso? Uma certa vez, um jovem, eu pregando para ele afastar da igreja, ele disse assim, mas eu posso escolher, né? Para a igreja ou não ir. Ele pode. Mas lembre que a sua escolha pode te levar para o inferno. Amém? Obrigado, que Deus abençoe cada um. Amém, obrigado, pastor Francisco. Bela introdução, né? Abrindo caminho agora para essa nossa aula. Convido o nosso pastor presidente, Clair Leandro, então, para continuar
administração dessa aula para mim. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que bom estar aqui com os irmãos. Nós temos os irmãos que estão nos visitando ali, né? Os irmãos são lá Porto Alegre. Bem-vindo com a gente. Para nós uma honra tê-los aqui conosco. Temos os nossos irmãos, estamos em poucos hoje. O pastor Arley, o nosso coordenador geral, teve que voltar para casa virada de tempo. A coluna dele ataca muito, né? E por causa dos pinos na coluna que ele teve. E nós vamos estar ministrando. A aula já era responsabilidade minha, mas eu tinha pedido para ele mesmo, doente, se ele pudesse vir, por causa passamos a madrugada passada e no dia de ontem quase todo o médico com a minha esposa, deu uma crise forte nela, mas Deus deu vitória e já amanheceu bem melhor. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos esta lição. Ela tem uma importância muito grande. Eu não sei se existem as canetas ali. Ah, é? Ah, ele levou. Mas eu queria então que você abrisse a sua Bíblia lá em Juízes, ainda em Juízes, no capítulo 13. E eu quero ler 2 versículos ali para dar início nesta parte que me cabe, né, da lição que nós estamos tratando hoje. O capítulo 13 foi lido parte dele, e nós vamos ler mais uma partezinha, que é os 2 últimos versículos do capítulo 13, que diz assim: Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Você pode sentar, por favor? Esses 2 versículos, ele vai fazer uma distância, né? Eles têm uma distância aqui de muitos anos. Não? Eu penso que entre o versículo 24 e o versículo 25 há no mínimo 20 anos ou 18 anos de distância, né? E aí aqui não registra como que a mãe e o pai, Manoá e sua esposa, educaram o menino, mas educaram, cuidaram naquilo que eles foram ensinados ou dado a ordem, porque o anjo apareceu uma vez a Manoá e disse a Manoá: o menino vai ter que ser nazireu. Nazireu não corta cabelo, nazireu não bebe vinho, nazireu não faz isso. Nazireu, ele tem um cuidado todo especial sobre ele. Não toca em nada que é morto, porque ele vai ser uma peça, um instrumento de bênção e de livramento para Israel das mãos dos filisteus. E aí aqui nesses versículos diz que a mulher de Manoá tem a criança, tem o menino, chama o nome de Sansão, o nome já era forte, né? E o menino cresceu como os pais fizeram, que o Senhor tinha lhes ensinado. O Senhor abençoou o menino. A bênção do menino estava condicionada, aqui que vem a questão. A bênção para essa criança estava condicionada, para esse menino chamado Sansão, a obediência dos pais à ordem de Deus. Qualquer coisa que ele fosse fazer, os pais diziam: não, cara, tu fosse chamado por Deus, tu fez uma escolha, ou melhor, tu fosse escolhido, tu não tem escolha, tu és nazireu de Deus. Tu tem que ficar na plataforma que Deus criou para ti.
Esse é um caminho de obediência, um caminho, o livre-arbítrio dele era mais difícil, ele não era tão livre assim, né? Ele não era livre, tal qual nós falamos hoje tanto em livre-arbítrio, porém dele tinha uma condição um pouco diferente, porque ele tinha, não um chamado na questão de salvação, não, um chamado para ser um juiz, um líder. Alguém que iria liderar Israel para livrar Israel das mãos dos filisteus. Só que quando Deus chama um líder desse, Ele não quer somente que o líder seja forte, tal qual Sansão foi, que ele seja temente a Deus. O princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus. E os pais criaram ele no caminho do Senhor, fizeram o que Deus ordenou que fizesse. E aqui vem então a resposta de Deus para esta criança, para esta educação. Qual foi a resposta? Que o Senhor abençoou este menino. Pronto. A bênção do Senhor recaiu sobre ele. Então ele estava vivendo em obediência, ele estava abençoado pelo Senhor, e o versículo 25 diz: e o Espírito do Senhor o começou a impelir, não se sabe a idade, mas volta e meia, vamos usar essa expressão, né? Nossa expressão manezinha aqui, de vez em quando o Espírito Santo descia sobre ele e o impelia a ir para os campos de Dan, entre Zorá e Estaol. Para quê? Para que ele visse a necessidade do povo de Deus, o sofrimento, a escravidão. Não para que ele tivesse olhar para uma outra mulher, para uma mulher que fosse lá no meio dos filisteus. O impelir do Senhor sobre sua vida era para que ele fosse para a batalha, para que ele fosse para o entendimento daquilo que era o chamado, que era a missão que ele recebe em vida. E nessas condições acontecem algumas coisas que é onde nós vamos compartilhar na lição. Pais tementes a Deus, que educam seus filhos, porém a resposta dos filhos para os pais é de uma desgraça tamanha, que faz com que os olhos daqueles que sofrem vivem lacrimejando 24 horas por dia em ver da situação. A introdução da nossa missão, ela já foi feita pelo pastor Francisco com muita aplicação, e agora nós vamos olhar dentro da lição. Ele traz alguns ensinamentos. Fala sobre os pais de Sansão e o nascimento de Sansão e a formação dele, que eu acabei de introduzir aqui para os irmãos. Os pais de Sansão, eles vivem debaixo de uma condição social deplorável naqueles dias, tal qual estamos vivendo hoje, porque, irmãos, os tempos são diferentes. Eu concordo com isso e sinto isso, e vejo isso toda vez. Mas para quem se cria na igreja, igual eu me criei desde criança, desde neném, debaixo dos bancos da igreja, a gente vê a transformação tanto do mundo lá fora, quanto a transformação da igreja. A igreja de 5 anos atrás, ela é diferente
de hoje, ou não é? Com certeza. Ela vai mudando de uma forma tão terrível, porque o mundo ele é em transformação. Parece que há uma transformação muito grande. A igreja, irmãos, dos anos 70, quem viveu aqui os anos 70 na igreja? O senhor viveu? 70 e 80 ali é mais ou menos parecido. Parece hoje, nem parece que é a mesma. Aí você pode dizer, não, mas é porque é a Assembleia de Deus. Não é a Assembleia de Deus. Naquela época a gente conheceu, estava começando a aparecer a Igreja Deus e Amor. Meu Deus do céu. Hoje você liga no YouTube e bota lá, Igreja Deus e Amor, lá de São Paulo, culto de sábado à noite de jovem. Os jovens lá, os mais novos já viram. Davi, a senhora da Deus e Amor, a senhora veio de lá. O Davi Miranda Júnior Neto, né? Ele transformou a Igreja Deus e Amor e totalmente, ela tem luzes, luzes, show, fumaça, é um show meio. Passaram da Assembleia de Deus hoje e é uma multidão de jovens na Igreja Deus e Amor. E a gente diz que a Assembleia de Deus está liberal para encarnir. Você não compara assim, a Deus e Amor das cidades permanece tal qual é nas igrejas. A sede sempre é um pouco mais aberta do que nas congregações, né, em alguns lugares. Então há uma transformação, há uma mudança muito grande em vários segmentos de igrejas. As tradicionais, elas se mantêm mais ou menos parecidas, porém também sem o crescimento que as demais têm. Então há uma transformação no mundo lá fora, como há uma transformação aqui dentro. Só que piedade, temor a Deus, reverência, vida em Deus, vida de temor, vida de oração, vida de busca pelo Senhor, é coisa individual, não se transforma. Ok? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não? A individualidade minha com Deus, a minha aplicação da palavra para o meu coração, para a minha vida, ela independe do que a sociedade queira empurrar para a minha vida. Independe. Eu vivi todos esses períodos, anos 70, anos 80, anos 90, depois dos anos 90 houve no ano 2000 para frente houve umas mudanças muito grandes em se tratando de Assembleia de Deus, e nós já estamos em 2023. Eu continuo aqui servindo o Senhor, buscando o Senhor. Você continua aqui, o Lili está ali, servindo o Senhor, vivendo vários anos na casa de Deus, com as transformações todas que houveram. A gente continua. Houve uma época que eles disseram assim, não, os nossos jovens vão se acabar na Assembleia de Deus por causa disso, daquilo, e os nossos jovens estão aí trabalhando, fazendo a obra de Deus de uma forma diferente do que nós vivíamos no passado, mas eles estão aí. Então a piedade, a busca por Deus não se transforma. Os tempos difíceis sempre houveram, todas as gerações. Por isso que a Bíblia sempre é atualizada, porque nós vamos vivendo mudanças e nós vamos se adaptando a essas mudanças, mas aquilo que é doutrina bíblica nós não paramos de perder. Os pais de Sansão, eles eram pessoas tementes a Deus no meio de uma sociedade apodrecida e de um tempo que Israel estava vivendo desgraçadamente fora da palavra e do contexto da bênção de Deus. Idolatria no meio deles era como comer pão d'água para nós todos os dias. A idolatria no meio do povo de Deus era, e Manoá e sua esposa não participavam destas coisas. Eles viviam temente a Deus, ao ponto de Deus olhar dos céus e dizer, lá tem um casal temente, da fonte de vida daquele casal eu vou trazer um moço que
que vai ser nazireu, ou estabeleceu um plano a partir dele para livrar Israel das mãos dos filisteus, e pronto, acabou. É o que acontece nos nossos dias, a mesma coisa. Deus estabelece princípios, só que Deus ele não tira a liberdade do homem. Aqui que está o grande plano de vida e de bênçãos. Ele tem para muitas pessoas ou para todas as pessoas, mas o livre-arbítrio ele é terrível, como disse o pastor Francisco. Ele dá a liberdade que a gente não queria que houvesse. Eu não queria que houvesse um livre-arbítrio para mim. Eu não queria que houvesse. Era mais fácil Deus escolher todo mundo para salvação, e também não só para mim, para todo mundo. Mas foi estabelecido o livre-arbítrio lá no Jardim do Éden pelo próprio homem, né? Que ele teve a chance de não mexer na árvore. Claro que foi o próprio Deus que estabeleceu o livre-arbítrio para não mexer naquela planta lá, naquela fruta lá, mas eles, por serem livres, eles mexeram livre-arbítrio. E eles mexeram lá e pegaram da planta, pegaram da fruta, e colheram e comeram, e nós estamos debaixo disso. Isso é bênção e ao mesmo tempo é tristeza. Porque vocês imaginam a luta e a guerra, é isso que eu queria mais enfatizar aqui nesta manhã, de Manoá com sua esposa para criar aquele rapaz diferente dos outros. Que guerra que não foi, porque os outros vão pegar para os nossos dias e podiam jogar bola. O filho de Manoá não podia. Vou pegar para o nosso contexto aqui, está entendendo? Não vou pegar o contexto de vida deles. O filho dos outros podia soltar pipa, né? Podia mexer no celular. O pipa está no meu tempo, né? Essa geração não, essa geração é o celular. Podia jogar jogos no celular, podia pegar o Xbox, podia pegar aquele outro que é o PlayStation, né? E tantas outras coisas. E o de Manoá não podia. Filho dos outros podia cortar o cabelo certinho e tal, e o dele tinha que ficar cabeludo. Filho dos outros podia ir numa festinha, o filho dele não podia ir numa festinha porque tinha o risco de beber vinho. Então eles não podiam deixar o rapaz em qualquer lugar. O filho dos outros podiam ir no velório. O filho de Manoá não podia, para não chegar perto de coisas mortas. Vocês já imaginaram o trabalho que deu para aquele casal? A luta que deu para aquele casal? Porque uma coisa é não saber do chamado do filho, outra coisa é saber do chamado do filho. Vocês imaginam? Agora eu vou trazer aqui para a minha pessoa. Para minha mãe, a preocupação da minha mãe, e por graça de Deus ela teve a sabedoria de nunca falar para mim, porque talvez se ela falasse para mim, eu falasse para o meu pai, eu falasse para alguém, o diabo ia ouvir, mas ela guardou no coração. Ela ouviu uma mensagem profética proferida pela minha própria boca, eu falando em línguas estranhas, e o pastor Pedro Paulo, quando eu tinha 3 anos de idade, ele interpreta a mensagem a línguas estranhas que sai da minha boca, e ele bate na minha mãe e diz assim, ela tinha recém aceitado Jesus, e diz assim: cuida deste menino, que ele vai ser um pastor, não diga nada para ele e nem para ninguém, até que tudo isso aconteça. Aconteceu comigo quando eu tinha 34 anos de idade, o dia que eu fui ordenado a pastor em Camboriú.
fui a presbítero, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, e ela foi só contar no dia que eu fui ordenado a pastor, e ainda contou, pediu a palavra no púlpito da igreja que eu era pastor em Porto Belo, e falou para a igreja sem que eu soubesse. Ela viu acontecer tantos episódios, tantos perigos na minha vida, e ela entrava em choque, em desespero. Ela conta coisa que ela dizia: será então que não é? Cada faculdade que eu fazia, cada lugar que eu ia entrar para estudar, ela dizia: está fugindo do propósito. Aí quando eu me formei em contabilidade, ela disse: meu Deus, acabou, como é que esse rapaz vai querer agora? Quando eu comecei a montar o meu escritório de contabilidade, comecei a comprar os aparelhos, ela entrou em desespero: ele não vai me aceitar ser pastor. Mas ela teve a ousadia e coragem de não me contar como Deus falou para ela. Então é um desespero. Vocês imaginam o desespero de manuar com sua família, os riscos que eles passaram, a própria criação do menino foi mais difícil, para a própria criança foi mais difícil. Mas a Bíblia diz que eles conseguiram receber a bênção de Deus, e o menino foi abençoado, porque eles cumpriram tudo o que foi exigido da parte deles. Eles cumpriram. Eles tinham uma meta e eles alcançaram a meta. Fizeram a parte deles. E aqui é o que a lição que nós estamos nesta manhã tratando é justamente da questão de relacionamento de família, pais zelosos. E aqui nós estamos encerrando a parte de pais zelosos. Eles foram zelosos, eles foram cuidadosos, eles fizeram a parte deles, eles se esforçaram ao máximo e não foi fácil. Concorda comigo que não foi fácil? Sim. Pastor, se de um lado existe uma preocupação assim, dos pais, a questão do zelo contra os filhos, e eles cumpriram certinho essa questão, né? Agora eu preciso imaginar também a guerra que esse menino passava, né? Menino que, como você falou, não podia fazer quase nada em relação aos outros, mas era um cara que podia fazer tudo. Ele deslanchava assim, se destacava em relação aos outros jovens. O cara, uma força descomunal, ninguém tinha. Eu imagino também a batalha que ele tinha, e a gente tem que observar os nossos filhos sempre, que às vezes eles se destacam em algumas áreas, né? Se sobressaem, mas do outro lado, essa batalha interna deles. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Então, a energia, né? Conforme lá fora eles usam essa expressão, a energia que uma criança dessa tinha, né? Além de tudo, uma criança que vai crescendo com uma formatação totalmente diferente de corpo e força e inteligência, né? E ele podendo fazer um monte de coisas e não vai podendo fazer, e isso cria uma crise interior. Então o foco é pais zelosos agora, nessa primeira parte. Zelosos eles foram, cuidadosos eles foram, né? Não se precipitaram, não há registro bíblico de que houve precipitação, houve erro deles. Ao contrário, só diz que no final do crescimento dele, da parte final do crescimento deles, o menino foi abençoado pelo Senhor, que já não era mais menino. Pronto, por quê? Porque houve cumprimento tanto do menino quanto dos pais. Até ali uma fase. E daqui a pouco o Espírito do Senhor começa a descer sobre ele, aí aonde a força dele vai se multiplicando. De vez em quando, a força do Senhor começa a descer sobre o menino. E agora vem essa segunda parte aqui. Pais zelosos e filhos rebeldes. Quem lê a história de Billy Graham, do filho dele, chamado O Filho Rebelde, Franklin Graham, Billy Graham, todo mundo quem conhece um pouco de história evangelística dos anos 90, do século XX, né? O século XX foi o maior evangelista que esse mundo conheceu. Billy Graham, existem filmes de Hollywood apresentando as pregações dele.
grande conselheiro uma gama grande de reis, como Carter e os Bushes, né? Bush pai, Bush filho, e também Clinton, né? Família Clinton. Grande conselheiro deles sempre foi Billy Graham. Não há no mundo do século XX uma referência em termos de evangelho, de pregação, de ganhar almas. Jim Swaggart quase que chegou lá, mas não chegou. Em termos de mídia, Jim Swaggart era muito mais forte, mas de qualidade, de caráter e de pregação evangelística, realmente, para ganhar almas foi Billy Graham. E Billy Graham, ele tem um filho chamado Franklin, e que se rebela quando é jovem e vai para o mundo das drogas. Não só das drogas, vai para o mundo do crime. Não só do crime. Ele vai para o mundo da prostituição. Ele foi aos mais baixos níveis que um homem pode chegar. Em rebelião ao seu próprio pai, fazendo aquilo para machucar o pai. Olha a magnitude do poder satânico. Até que ele reconhece, hoje ele é o presidente do Ministério de Billy Graham, né? Aqui não tem mais aquela expressão, mas existe ainda área social no mundo todo, um trabalho muito forte, feito e administrado por Franklin Graham e pela sua irmã, mas ele fez tudo aquilo. Se você ler os textos que incorrem lá da vida dele, do livro dele, você vai ver que a grande motivação dele era justamente aborrecer e machucar o pai e a sua mãe. Então a rebeldia, ela é algo diabólico, ela nasce já no céu. Aqui que está uma grande questão. A rebelião, ela nasceu aonde? A primeira rebelião nasceu no Jardim do Éden? No céu. A primeira rebelião, por isso que a Bíblia diz, lá no final dos textos bíblicos, vai dizer que Deus fará um novo céu e uma nova terra, porque até o próprio céu foi um dia corrompido pela rebelião de Satanás. Então a grande rebelião foi feita pelo ser totalmente lindo, totalmente magnífico, chamado Lúcifer. E gerou no coração dele o desejo de ser igual ou até maior do que Deus. Então a rebelião, ela é fruto daquilo que nós vivemos. Ela está no ar, ela está em todos os cantos da nossa casa, ela está em todos os cantos de nossa sociedade. Ela está em todos os cantos de uma igreja. Não pense que Satanás não entra aqui dentro, instruindo pessoas para que sejam rebeldes. Não pense que Satanás não luta dentro da tua casa para que os teus filhos, para que os meus filhos sejam rebeldes. Então a rebelião, ela é fruto do poder de Satanás. E Satanás já estava lá nos dias de Juízes. Ele já estava lá, e ele caprichosamente viu, olhou Sansão diferente. Ele já começou a analisar: epa, tem alguém aí que Deus está movendo nele para que ele seja libertador do povo de Deus. Eu não quero, eu já vou programar uma coisinha aqui. Já quando o Espírito do
Senhor impeliu Sansão um certo dia para ir para aqueles campos de Dan. Ele já botou uma moça caprichada. E Sansão não era bom. Né? Jogou uma isquinha, né? O pescador já vai para a isca, né? Já vai para a pesca, né? Ele já botou uma moça caprichadinha que não era crente, que era filisteia. Ele botou lá e ela talvez 2 reboladinhos que ela deu. Sansão olhou e pensou e disse: na minha tribo, ao redor da minha tribo, já andei por ali tudo, não vi nenhum reboladinho daquele tipo. Não vi nenhum corpinho daquele tipo. Tinha ou não tinha coisa melhor para ele, Israel? Tinha, com certeza. Mas o diabo, ele, além de ser diabo, ele é endemoniado. Astuto. E ele já caprichosamente, ele já colocou, e os olhos do Sansão já esbugalhou, mas o Espírito do Senhor estava sobre ele. Interessantíssimo, irmão. Como é que, ao mesmo tempo, vamos pensar aqui profundamente, ao mesmo tempo que o Espírito do Senhor está sobre o cara, o que vocês entendem sobre isso? Vamos abrir uma discussão. Ao mesmo tempo que o Espírito do Senhor está sobre ele, os olhos dele enxergam algo. O que tu me diz de mim? Para sair do Espírito e ir para a carne é fácil, não é? Isso, ao mesmo tempo que está de pé, é só um olhar e o cara já. Então ele está cheio do Espírito. E é o livre-arbítrio também, né? Não é? Ele está no Espírito, ele não ia fazer. O grande pregador desta nação, chamado Napoleão Ribeiro Falcão, né? Napoleão Falcão, este homem teve época que ele pregou, e eu sempre ouvia do pastor Agissé, que ele era de Madureira, em Goiás. O pastor Agissé disse que numa convenção da Madureira, em Goiás, com o Paulo Leiras Macalão ainda, que ele escreveu os Indardo, a pregação do Paulo Leiras do Falcão foi tão poderosa que ele disse que dava vontade de se agarrar nas paredes, de chorar, de tão poderosa a pregação. Um dia ele disse assim, no congresso, no 11º congresso do Valente de Davi, que tinha em Criciúma, era um dos congressos maiores, no começo ele era maior do que os de hoje. Ele disse publicamente assim, Jesus desceu um poder sobre ele tão grande, sobre a Mara Lima. A Mara Lima tinha recém gravado um hino chamado "Tenho visto teu semblante tão caído, como quem quer na jornada desmaiar", o hino que fez ela ser a Mara Lima, né? Escrito pelo pastor João de Deus aqui de Maruí. João de Deus era aqui de Maruí, pastor de Maruí, escreveu esse hino quando a mulher morreu e deu para ela, ela explodiu no Brasil. Saiu daqui de Maruí. E o poder de Deus tomou conta do pastor Napoleão Falcão, e ele começou a orar para o batismo com o Espírito Santo. Contaram 500 pessoas batizadas com o Espírito Santo, depois não conseguiram contar mais, eles estavam no ginásio. E a glória de Deus tão forte. Naquele dia ele pegou o microfone no final e disse: "Eu estou como anjo". Ele falou assim: "Eu não sinto prazer em mulheres". Meu pai bateu nas nossas costas e foi embora. Analfabeto, debaixo de uma glória dessa. Meu pai bateu nas nossas costas, nós éramos pequenos, e disse: "Vamos embora". Entrou na carne, brincou com o diabo. Ele já está em pecado. A minha mãe ficou brava com meu pai: "Tu é falador mesmo, tu é murmurador mesmo". Quando eu fico meio bravo, aquele pastor Raimundo, que volta e meia vem aqui, que é o pastor coordenador da região, algumas reuniões que eu vou, que eu faço parte da diretoria da convenção regional aqui, parte regional, ele
dizia assim, parece que o pastor Agissé é bravo. O Raimundo, que conheceu muito meu pai, disse, não, esse aí é o Chico. Meu pai era assim, quando tinha que falar, ele não tinha medo. O pai bateu e foi, não deu 2 meses, saiu a notícia no Brasil todo, o Falcão deixou a esposa e se juntou com a secretária. Isso que ele disse no púlpito, no microfone, que ele não sentia desejo por outra mulher. Olha como é que é a ação diabólica, a rebeldia. A rebeldia não é só fruto da própria pessoa, ela tem um nascedouro, ela tem uma fonte. A fonte é o diabo. E aí entra a questão do orgulho, do eu quero ser, isso mesmo. Então a pessoa se torna rebelde contra Deus. E esse menino aqui, ele vai, e Satanás, ele está no espírito, ele está cheio do espírito. E tem uma lição na vida do rei Asa na Bíblia, que é muito interessante para nós líderes. Rei Asa ganha uma guerra, prevalece sobre os seus inimigos, vence uma grande batalha. Ehud se senta e diz: vou descansar porque venci a batalha. E Deus recomenda para ele: Asa, não descansa, porque o inimigo também não descansa. O inimigo está à espreita. E quando o homem pensa que venci tudo, ele baixa a guarda. É igual o lutador de boxe. O lutador de boxe, ele tem que estar sempre com a guarda levantada, né? Preparado, porque o outro vem para... Ele tem que ter a defesa dele. Se baixar, o nariz vai comer beleléu. É rapidinho para o soco pegar, não dá nem tempo de baixar. Então é atacando, mas guardando. E a rebeldia é fruto de Satanás. E não dá para desafiar. Não diga assim, eu oro pela minha família, tanto que Satanás não vai conseguir pegar meus filhos. Não se gabe disso nunca. Não critique o filho da fulana e do Bertano, dizendo que ele é rebelde porque os pais foram burros, o pai foi isso, o pai e a mãe foram aquilo. Quando os seus filhos são criança, é mole. Quando está no colo. Quando está no colo, quando está nos braços, quando está correndo na igreja, é mole, é fácil de criar. Ou quando você não tem, é fácil criticar os outros. Eu fiz muito isso. Hoje eu apanho até embaixo do céu da boca. Agora quando eles crescem, que fogem do controle, e você tem um filho que tu educa, esse do meio, quem estava aqui terça-feira, que viu ele falar ali, o Gesiel, a facilidade com que ele tem de falar, a facilidade com que ele tem de cantar, toca violino, ensinamos ele a tocar violino, teclado, violão, canta muito. Acho que quando fez 18 anos, era pastor presidente de entrevista, ele olha para mim, para a Sara, e diz: chega, eu não suporto esta vida pastoral de vocês, eu odeio. Eu só me mantive aqui por respeito e pelo telhado que vocês estão me dando. Mas eu odeio isso tudo, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Isso tudo é babaquice de vocês. Fazia 6 meses que tinha entrado na faculdade de Direito. Achou que era dono do mundo.
Satanás entrou na mente dele. Vou proibir meu filho de fazer uma faculdade? Não. O outro fez. O mais velho fez, está aí com meus netinhos, crente. E ele disse isso para nós. Vocês imaginem. Sabe o que ele disse? Mas eu estou fazendo isso para machucar o Senhor. Porque o Senhor era para continuar como contador e dar uma vida melhor para nós. O Senhor ia ter dinheiro. O Senhor estava arrancando a vida. Eu perguntei para as pessoas que o Senhor trabalhou junto, o Senhor ia ser um homem rico. O Senhor abandona tudo aos 24 anos para sair com essa bobiça de igreja. Rebeldia. Satanás falando na boca dele. Qual foi o meu primeiro desejo? Abandonar a obra. Abandonar tudo. Eu conversei com um obreiro, um presbítero nosso aqui agora. Vou dizer o nome, o presbítero Moeniel, que assumiu o Macacu. Ele passou pela mesma fase. Ele dirigiu igrejas em Fortaleza, no Ceará. E quando ele estava dirigindo a terceira igreja, as filhas dele saíram da igreja e foram para o mundo. A mulher dele disse: pastor, foi a maior desgraça da minha vida. Eu pus na minha mente, ganhemos os outros para Jesus, e agora os filhos estão indo para o inferno. Eu vou parar com tudo. Ela disse: eu não tenho, mas Deus está falando tanto com a gente, o Senhor convidou a gente, e nós vamos assumir, porque os nossos filhos estão na mão de Deus, né, pastor? Eu disse: eu chorei com eles, porque eu passei por isso. Eles largaram a igreja. E o meu desejo foi largar tudo, abandonar tudo, deixar tudo para trás, porque ganhei os outros e perdi dentro de casa a peça principal, porque é o único dos meus filhos que Deus fala. Você já imaginou? Eu tenho 3. Eu nunca vi Deus falar nada para o Natan, assim bem claro. O Jonatas muito menos, o mais velho, uma inteligência fenomenal, mas nunca vi Deus falar nada sobre ministério. Para o Gesiel, é todos os dias, aonde ele passa na cidade, hoje, ele passa na cidade trabalhando para a faculdade. Tem pessoas que, ele não conta para nós, mas a gente sabe, tem pessoas que olham para ele e dizem: rapaz, tu está fora do plano de Deus, Deus te chamou para uma grande obra que tu está fazendo aí. E ele para, chora, mas a rebeldia é tão terrível. Corrente. Se eu disser para vocês que eu não oro, eu estou mentindo. Eu oro. A minha mulher chega a se arrebentar tudo de tanto orar. Mas é rebeldia, fruto de um poder que está acima de nós, e que nós só somos guardados pela rica e misericórdia de Deus. Eu não estou dizendo que Satanás é mais forte do que nós. Eu não estou dizendo que nós não podemos brincar com nada. E entender que não é culpa dos pais. Eu passei por isso porque eu achava que era. Eu achava que era erro dos pais, porque eu dizia: meu pai criou os 3 filhos da igreja, tá, os 3 da igreja, por que o fulano de tal, Bertano, os filhos estão tudo desviados? E eu estou criando da mesma maneira. Eu não mudei. Eu não fui extremo radical. Não fui igual a alguns pais que, porque eu não usei bermuda, que era pecado usar bermuda no meu tempo, eu não implantei isso para os meus filhos, eu não obriguei eles. Eu deixei bem livre. Então foi porque o senhor for livre? Não, e o mais velho, porque eu deixei livre também. E está na igreja. Rebelião. Está aqui o exemplo de Sansão. Eu quero ir para o encerramento da lição. E Sansão, ele foi já iludido na mesma hora pelos olhos. E já deu o primeiro passo de pecado. Chegou para o pai dele e para a mãe e disse: olha, eu quero a fulana de tal como minha esposa. Vão lá e busquem para mim. Meu filho, Israel, nas nossas tribos tem mulheres, que é o nascimento de Deus. Sentam com ele e vamos pensar como nos nossos dias. Por favor, por favor.
Mas ele disse: não, eu já sou homem, eu tenho direito de escolha. Mas o Espírito de Deus, que é sobre ti, tu terás em Deus, não tem problema, é só uma mulher. Quebra uma regrinha. Vou trazer ela para a igreja. É o pensamento, né? E aí ele começa ali, até a queda dele, que ele morre lá no templo de Dagon, é 20 anos. A gente pensa que é do dia para a noite. A queda de Sansão não foi em um mês, em 2 meses, em um ano. Ele levou 20 anos recebendo o Espírito Santo e fazendo coisas erradas. E depois que o Espírito Santo vinha sobre ele ainda. Aí porque o Espírito Santo vinha, então ele se sentia em segurança. Como é que é Deus? Há algumas pessoas que cobram dos pastores, cobram de nós: pastor, por que tu não tira fulano de tal do ministério? Por que esse fulano de tal está na igreja? Por que essa pessoa não vai para o mundo? Esses dias nós tivemos um embate forte, né, Douglas? O Douglas sabe disso, principalmente ele, que sofreu bastante. Porque há pessoas que acham que quem tem que arrancar as pessoas de dentro da igreja somos nós, os pastores. E não somos. Por lógica, a nação, os pais de Sansão eram para pegar Sansão, dar uma surra e tirar de dentro de casa, expulsá-lo. E o próprio nação de Israel dizer: não, sai daqui, porque tu és está sendo um perturbador, em vez de ser uma bênção para nós. Mas não, quem trabalha e quem faz é Deus. O joio cresce com o trigo. E a Bíblia nos recomenda nunca arrancar o joio, porque isso é do tempo do dia da colheita. É o Senhor quem vai tirar. Sempre haverá pessoas rebeldes em nosso meio, sempre haverá filhos rebeldes numa casa. E não é problema nosso, é problema satânico, difícil de lidar. A gente faz o que pode, a gente quer dar o melhor, mas a rebeldia é coisa terrível, é coisa que vem para arrebentar com a gente. Imagine a frustração de Manoá e sua esposa. Imagine a dor deles quando eles veem o filho casar com uma estrangeira e eles sabem a consequência. Imagine a dor deles quando eles sabem que o filho tocou no leão morto e eles sabem a consequência. Imaginem quando o Sansão está agora nos braços de uma prostituta paga pelo rei. E começando a brincar com aquilo que era preservado entre ele e os pais, com o segredo dele. Imagine quando os pais veem aquele filho com o cabelo raspado. Imagine quando eles veem aquele filho com os olhos furados igual um boi, rodando na moinha, cego dos 2 olhos, como um animal, e eles de casa sabendo, as pessoas mandando foto pelo avião WhatsApp naqueles dias. Bate a foto, manda pelo Facebook, a distribuição da fala por todo mundo. Olha a situação do Nazireu de Deus, olha o segredo dele, onde ele caiu. O coração de um pai e de uma mãe está arrebentado, mas ainda o Espírito Santo sempre até a última hora
quando ele é chamado, ele desce sobre Sansão. Ele se encosta naquelas torres, aquelas colunas, e clama pelo Senhor e diz: que morra eu e os filisteus, mas desce sobre mim mais uma vez, recobre a minha força, para que haja destruição destes ídolos. Queridos, ao mesmo tempo que é um alento a gente saber disso nas horas que a gente mais sofre. Quando eu criei coragem, chamei o Gesiel terça-feira aqui para dar uma palavra para a mãe, que ele deu a paz do Senhor, eu disse: e quando ele começou a citar as palavras de Deus, eu fiquei impressionado. Quando semana passada ele me liga e diz: pai, ora por mim. Orar por ti, Gesiel? Pai, eu preciso ter um emprego que seja na minha área do direito, porque junto do emprego eu preciso estar estagiando, e na empresa que eu trabalho não tem nada a ver com o que eu trabalho. Pai, eu entrei no banheiro da empresa hoje e orei, pai, falei com Deus. Eu disse: tu orou e falou com Deus? Eu orei e falei com Deus, pai, e pedi para ele me abrir essa porta de emprego em Laguna, no cartório de Laguna, que surgiu. Eu disse: então eu vou orar contigo. E saí ali do gabinete, entrei no banheiro da igreja aqui, porque tinha gente aqui em cima, e fui orar quietinho. Eu disse: Deus, ouve o meu filho e mostra para ele que tu ainda amas ele. E amanhã ele começa no emprego. Ele me ligou chorando sexta-feira e disse: deu certo, pai, Deus me ouviu. Mas há 4 anos atrás ele disse para mim: eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada de ministério, isso para mim é tudo tolice, eu tenho nojo disso. A rebelião. Queridos, eu compartilho com vocês desta fala para dizer para vocês que sempre Deus nos dá a oportunidade. E para vocês que estão nessa manhã aqui, nunca julgarem, como eu julguei muitos pais. Há pais que são irresponsáveis, há pais que são realmente e muitas vezes eles têm mais sorte do que os que são piedosos. Tem mais sorte do que juízo. Às vezes os filhos não se tornam tão rebeldes porque o exemplo deles é tão ruim. Eu tiro pelo meu sogro. Pensa num homem, ao ponto da minha sogra ter lá em casa dele terça-feira: ai, Sara, graças a Deus eu vim dirigindo. Eu posso ir e vir, porque aquele homem, teu pai, aquele desgraçado, morreu. Ele me libertou. Eu fiquei 32 anos como um escravo, eu não podia sair de dentro de casa, e era fato. Ele faqueava a minha sogra, a Sara pulava na frente, machucava a Sara. Aquele miserável quase me matou, e teve sorte. Só a mais nova que faleceu, mas o caso do nascimento da criança, ela... Mas o Samuel, que é o filho mais velho, é um rapaz tranquilo, tem seus filhos, crente, canta na igreja. A Sara está aí vivendo uma vida pastoral, teve mais sorte do que juízo. Mas muitas vezes pais piedosos, crentes, e os filhos se tornam uma desgraça. Eu encerro com o exemplo do pastor Cizinho. Os irmãos de Ibituba, os antigos, contam que no dia da despedida dele foi um choreiro na igreja de Ibituba, aqui, na sede de Ibituba. Que era ele, eu não sei se é 10 filhos, ou 11 filhos, ou 9 filhos.
É uma quantidade parecida, de 9 a 11. Diz que era uma escadinha. Vinha eu não lembro o nome do mais velho, não é o Reuel mais velho. O mais velho é outro. Diz que era assim. E saíram tudo, embarcaram numa Kombi e foram para Urubici, aqui na Serra, fazer a obra missionária. Ele era mordomo dono do porto de Bituba, da família Catão. Abandonou e foi. E um dos filhos dele, quando ele morreu agora, em seguida morreu também com AIDS. Eliabe, parece. Conheci bem ele. Só droga, tráfico. Ficou preso em Brasília 20 anos. 20 anos preso no presídio da Papuda, né? Brasília. Você já imaginou o pai fazendo missão no mundo todo e o filho perdido nas drogas? Queridos, isso não é simples, isso é difícil, mas a graça de Deus se estabelece sobre nossas vidas e nós sejamos pessoas sábias, esperançosas, que a esperança possa brotar cada dia mais nos nossos corações e vermos dias melhores. Ficamos de pé, por favor. Aleluia. A minha lição é um pouco mais devocional do que o trabalho de Deus me leva muito para esse lado devocional do que instrutivo, do que doutrinário. Mas Deus fala, usa cada um de nós de acordo com o nosso chamado. Hoje à tarde nós temos um abençoado batismo em águas ali no Siriu. Nós vamos fazer porque a lagoa está muito difícil de fazer com aquela estrada nova ali no Macacu. Nós vamos fazer lá numa pousada, numa piscina que tem, uma pousada Tacho, né? Ali no Sírio. Os irmãos que vão nos acompanhar, será uma bênção às 2 horas da tarde. Querido Deus, eu quero orar pelos teus filhos nesta manhã. Oro por mim, oro por eles. Eu peço a tua bênção, tua graça, teu amor, tua fidelidade sobre nossas vidas. Senhor, que o teu nome seja glorificado, Senhor, em nossos corações. Que tua graça, Senhor, se assenhorie de nós. Que a tua misericórdia, Senhor, tome conta dos nossos corações a cada manhã. Pai, nós oramos em Cristo Jesus, nós oramos para glorificar e exaltar o teu nome. Nós oramos, Senhor, porque o Senhor está conosco. Nós oramos porque a sua graça é bem-vinda em nosso reino. Nós oramos porque o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Pai. É aquele que cuida e guarda as nossas vidas. Leva-nos em paz aos nossos lares nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu nos digo amém. Amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vai na bênção do Senhor Jesus. À noite, um grande culto de Santa Ceia.